Movimento. Entrevista. Olha o Setembro Amarelo, gente. Setembro Amarelo, nunca é demais recordar. Já estamos no dia 17, mas sempre nós temos esse compromisso. E hoje nós temos o prazer e a alegria de abrir os microfones da Rádio Jornal para a psicóloga Vanessa Cavalcante. Doutora Vanessa, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todas e a todos. Alegria ter a amiga com a gente para conversar sobre tema tão relevante. Eu apresentei como psicóloga, mas se eu estiver errado, pode me retificar. A sua formação é psicologia mesmo, doutora? Isso, eu sou graduada em psicologia, especialista em psicologia clínica na abordagem junguiana e inclusão social escolar dentro do transtorno do espectro autista. Muito legal. Essa especialização que a senhora falou, junguiana, né? Algo junguiana, é isso? Pode-se dizer que a senhora teria uma tendência também à psicanálise, também ter uma tendência mesmo à psicanálise, é isso ou não? No caso, seria uma análise, né? A visão junguiana, ela aborda o sujeito diferente da psicanálise tradicional, mas encabeçada por Freud, Lacan e outros teóricos. Boa, muito bom. Eu sempre quis aprender sobre isso. Eu pensei que era uma continuidade, mas ele dá outra direção, né? Na psicanálise, mas divergiu em alguns aspectos do desenvolvimento psíquico. Sim. E acabou criando a própria corrente teórica. Poxa, muito legal. Nada como falar com quem sabe. Doutora Vanessa, eu queria que você começasse falando sobre a importância do Setembro Amarelo, de se relembrar, de marcar, né, esse mês. Qual a importância, doutora Vanessa? Toda data feita para lembrar de alguma causa, ela tem uma relevância social no contexto de educação, de conscientização e também de convite mesmo, né, para implicar uma reflexão acerca do tema. E o Setembro Amarelo, o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, é no dia 10, né, mas aí o mês é dedicado para essa conversa, esse diálogo, né, esse fluxo de transmissão mesmo de informação. É um assunto que, infelizmente, Marcelo, ainda é tabu. Sim. Existem pessoas que temem abordar esse assunto e acabar criando um gatilho para a ideação suicida, e o diálogo ele tem um efeito contrário, né? Entendo. O diálogo, a conversa é um caminho mais coerente de se realinhar consigo mesmo. E é interessante que é uma temática super multifatorial, o suicídio. Existem vários gatilhos que contribuem na formação dessa ideação do pensamento suicida. Sim. E a gente precisa agir na causa, na manutenção, após essa abordagem inicial, e também na contenção de redução de danos. Né? Quando existe a ideação com tentativa de um desfecho fatal. Doutora Vanessa, o possível ou a possível suicida, ele dá pistas de que tem uma tendência ao suicídio? Uma visão muito deturpada acerca do sujeito que tem essas ideações, porque ele dá sinais, né? Por exemplo, gatilhos que podem provocar ansiedade em mim, pode ser que não desencadeiem ansiedade em você. Sim. É muito individual, é muito singular a existência do ser humano. Então, existem indícios que podem encaminhar essa observação um pouco mais cuidadosa. A gente não pode simplesmente rotular que é frescura, que é manha, que é falta de força de vontade do sujeito. Sim. Né? Às vezes aquele amigo que de uns tempos para cá não precisa ser de forma drástica. Às vezes gradativamente deixou de ter uma rotina social, deixou de fazer aquilo que mais gosta, o lazer perdeu o brilho para aquilo que ele gostaria. Podem ser indícios desses gatilhos. Então, assim, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º país mais depressivo, segundo a OMS. Eu queria que a senhora repetisse esse dado, por favor. Claro, de acordo com a OMS, o Brasil está ranqueado como o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. Do período pré-pandêmico para agora, o início de 2022, a prevalência de casos de depressão subiu 40% no nosso país. Quer dizer, ansiedade e depressão são dois possíveis gatilhos, né? Exatamente. Eu ia lhe perguntar um dado justamente sobre qual a posição do Brasil em relação ao suicídio, mas a senhora já dá um dado alarmante, essa questão de possibilidades, tanto em ansiedade quanto depressão. Acredito que esse número tenha crescido, né, doutor, em nosso país?
Exato, Marcelo. E é difícil a gente ter um quantitativo estatístico alinhado com os fatos quando o tema é suicídio, justamente porque camufla-se a forma Sim. como aquela vida se foi. Sim. Às vezes a família ela não tem ainda uma forma mais natural de lidar com o evento. Então, esses dados eles são mascarados. Fica mais difícil até para fazer esse mapeamento, que seria super interessante. Sim. Porque dos casos de depressão que aumentaram assustadoramente nesse período, a maior prevalência estão entre jovens, até os 29 anos, e em mulheres. Seja o medo da perda de entes queridos, que a própria depressão trouxe, que a própria pandemia trouxe, o distanciamento social, esse isolamento. As pessoas ficaram mais em casa. Então, quando houve essa ruptura na rotina, obrigatoriamente passamos a olhar mais para nós mesmos. Sim. E nem sempre nós gostamos daquilo que nós encontramos. Quando a senhora recebe pacientes possíveis candidatos ao suicídio ou candidatos ou candidatas, qual a abordagem principal ou cada individualidade deve ser sempre respeitada e analisada de forma diferente, doutora? As duas coisas, Marcelo. Existe uma premissa universal da psicologia, que é o acolhimento incondicional de qualquer demanda que surja no contexto clínico. Então, independente da abordagem, independente da conduta do profissional de psicologia, ele vai acolher essa pessoa e aí, ouvindo, identificando, tentando fazer um mapeamento de acordo com aquilo que é trazido, que dificilmente acontece numa só sessão, a não ser quando já houve uma tentativa, que vai se abrindo essa possibilidade. E é interessante ressaltar e conversar aqui com as pessoas que nos ouvem, que no caso de pessoas que têm essa ideação, que já houve tentativas de suicídio, o atendimento online ele não é recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia. É interessante que seja feito presencialmente. E aí existe toda uma abordagem, tem cursos que preparam os profissionais para essa demanda, porque implica bastante com aquilo que o psicólogo também escuta. Sim. É uma troca, né, Marcelo? Aquilo que o psicólogo leva para o contexto clínico, ele também recebe do paciente ou cliente que chega. Sim. Então é importante que ambos estejam fortalecidos e dispostos a estar inteiramente nesse momento. E é importante que o profissional se sinta também apto para fazer essa demanda. E caso ele não se sinta confortável ou mexa com algo dentro dele, é importante que ele faça o devido encaminhamento, o acompanhamento para além do psicoterapêutico, também é importante que tenha uma visão psiquiátrica. Porque no caso de depressão e ansiedade, o uso da medicação, ela pode se fazer necessária também. A senhora traz outra coisa, outro tema interessantíssimo, que é essa linha, onde a gente traça essa linha que separa o psicólogo ou a psicóloga do ou da psiquiatra. Onde é que se demarca essa linha, doutora? Não existe uma rigidez quanto a isso, Marcelo. Depende muito daquilo que chega. Porque, às vezes, a pessoa demonstra apatia a longo prazo, perda de interesses. E aí existe muito autodiagnóstico, né? Sim. Hoje a gente está vivendo uma febre na internet de vídeos de 30 segundos em um aplicativo que ele faz, tem 5 questões, você respondendo as 5, se as 3 forem afirmativas, você pode estar com depressão. Então, até essa pressa, né, essa urgência em ter um diagnóstico, pode ser um fator de risco também. Sim. E aí, quando devemos procurar um psiquiatra para o ingresso no tratamento medicamentoso? Depende. Eu acho que qualquer pergunta na área da psicologia, a maioria das respostas pode vir o depende junto, porque é muito caso a caso. Nós viemos agora de um período de pandemia, aliás, nem saímos totalmente, né? Existem vários casos ainda, doutora, em que pessoas tiveram seus familiares falecidos, né? Muitas perderam emprego, outros perderam seus negócios. Já existem alguns dados em relação a se esse número subiu no Brasil em relação a isso ou ainda não tem dados? Eu não compreendi, Marcelo. Que dados você procura? Relacionados à pandemia, né? A aflição da pandemia. Pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam seus negócios ou emprego. Tem estatísticas em relação especificamente a casos ligados à pandemia ou não? Então, o nexo causal da pandemia, ele só foi começado a ter um olhar um pouco mais aproximado pela vivência da própria pandemia. Porque eu acho que na época dos nossos pais ou avós, a depender de cada geração, existia o termo, por exemplo, meu avô faleceu de desgosto. Sim. Entretanto, podia ser uma depressão, e não se nomeava dessa forma. Então, eu tenho certeza que dentro do nosso círculo
de vínculos, existem pessoas que adoeceram psicicamente, que elas somatizaram por ter perdido o emprego, por ter perdido um ente querido. Acontece que essa movimentação e o volume de vidas que se perderam, de empreendimentos que se fecharam, né, de sonhos negócios que fecharam, coisas que se desfizeram por conta da pandemia, que foi algo que ninguém esperava, foi algo muito abrupto, que atravessou a vida de todo mundo. Então, além desse atravessamento coletivo, teve também os afetamentos individuais. E aí esse nexo causal de a depressão, a ansiedade, ela surgiu na pandemia por conta do cenário que se desenhou, ele fica mais delimitado pela vivência. Mas os dados também são contraditórios, Marcelo. Eu confesso que eu busquei para trazer, mas não houve um consenso. Entendo. Mas isso é natural de acontecer. Aliás, o que mais tivemos dificuldade nessa pandemia foi de ter dados concretos sobre a real situação. Verdade. Né? Doutora Vanessa, o que é que nós podemos falar, e agora principalmente para os familiares, né? Como detectar um possível gatilho, né? Como se fala na linguagem psicológica ou psiquiátrica, como se detectar na família esses casos, quando a pessoa deve ter um cuidado maior e buscar um profissional da área, prevendo situações como suicídio, doutora? Bom, é muito interessante essa questão, Marcelo, porque a busca pela clínica de psicologia, ela geralmente ocorre em momentos de crise, né? Seja porque eu tenho uma prova, seja porque eu acabei um relacionamento. Todo momento de crise, ele evoca uma decisão. Inconscientemente, enquanto animais também que somos, o nosso instinto é de fugir ou de confrontar, né? Ou de lutar. Sim. E aí as pessoas que se deparam com o desejo de ingressar na clínica, a grande maioria, ela está vivenciando um momento de crise. E aí o que é que eu trago também para conscientizar dentro desse contexto do Setembro Amarelo? Vamos tentar prevenir esses eventos. Quando a gente faz o nosso check-up anual de saúde física, a gente coloca várias especialidades e dificilmente a gente inclui ali um psicólogo ou uma psicóloga. E seria interessante a gente trabalhar mais com prevenção do que com correção. Sim. Mas trazendo para a realidade que ainda vivenciamos, a gente pode observar dentro de casa, por exemplo, mudanças de comportamento, mudanças na alimentação também. A ansiedade tem uma característica muito propagada de envolver a alimentação. Então, aquela pessoa que passou a comer compulsivamente ou que teve uma redução muito drástica no apetite, diante de certos eventos, pode ser considerado até um movimento natural daquele funcionamento daquele sujeito. Sim. Mas se isso está se durando mais dias, se está persistindo em outras situações que outrora não eram também, é interessante a gente ter diálogo dentro da nossa família, né, dentro de casa. E lembrando, Marcelo, que a gente está falando de um cenário ideal. Nem sempre o cenário real permite isso. Então, família não é só aqueles membros que compõem um núcleo familiar dentro de uma casa. Nós também podemos recorrer a amigos, a colegas e principalmente a profissionais capacitados, no caso, psicólogos e psicólogas. Então, podemos perceber, assim, além dessas mudanças de comportamento também, coisas que preocupavam passam a não preocupar mais. Então, existem pessoas que elas estão dormindo pior, elas mudaram o seu jeito de vestir, estão mais desleixadas com sua própria higiene pessoal. Então, essas mudanças que podem parecer sutis, às vezes só são percebidas quando estão bem desenvolvidas. Hoje eu acho que vocês da área mental devem ter vencido um grande tabu, se não sei se totalmente, essa pergunta que eu vou lhe fazer, que é aquela coisa de dizer assim, ou de pensar, ou em famílias que dizem assim, olha, vou procurar psicólogo, é negócio para louco, eu não estou louco, ou psiquiatra. Ainda se escuta isso, doutora? Ainda. Infelizmente, Incrível, ainda existem, né? pessoas que têm esse pensamento. Mas eu não as culpo, Marcelo. Acho que nós não devemos sequer julgar as pessoas. Às vezes é falta de conhecimento mesmo. Porque a gente não precisa necessariamente estar vivendo um momento muito difícil para buscar um acompanhamento psicológico ou psicoterapêutico. Sim. A gente pode também evitar que esses momentos aconteçam. E aí acontece, às vezes chega na própria clínica. Vanessa, eu vim porque, não sei, minha companheira pediu, minha mãe orientou, né? Às vezes as empresas encaminham também, mas eu não sou louca, tá? Pois é. ainda ficou, é uma justificativa, né? Tipo uma justificativa. E existem pessoas também que mantêm sigilo do seu processo. Obviamente, isso é respeitado. Mas existe também esse estigma na pessoa que tem um acompanhamento psicoterapêutico. Ainda bem que isso está mudando muito.
Inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que meus clientes que eu acompanho, eles fazem militância em favor do acompanhamento psicoterapêutico. E é muito bom ver que vem da boca das pessoas que passam por esse processo. A pessoa que traz um comportamento suicida, esse comportamento, ele é subjetivo, ele é da pessoa ou alguém pode levá-lo ou levá-la a pensar no suicídio? Por exemplo, eu posso ser responsável por uma pessoa que não tinha esse comportamento começar a pensar nisso, doutora? Bom, eu acho que sentir-se responsável é algo que a gente precisa olhar o contexto como um todo, Marcelo. Mas existem também comportamentos externos que contribuem para esse desejo ser acendido, enfim, funciona como gatilho mesmo. Sim. Porque, vamos situar aqui uma hipótese, né? Um exemplo. Sim. Se o sujeito, ele está se sentindo desvalorizado, nada na vida dele tem graça, está desmotivado, passou por alguma mudança muito brusca, perdeu algo também. E aí ele escuta alguém dizer, alguém cometeu suicídio e a família está aliviada, por exemplo. Sim. Além de ser uma tremenda falta de responsabilidade, tanto com a pessoa que teve o desfecho fatal na sua ideação, quanto com a família, que são sobreviventes do evento, né? Não deixam de ser. A gente está propagando uma ideia muito equivocada daquilo, porque o sujeito que ele tem essa ideação, que ele comete o desfecho fatal no suicídio, com o pensamento de suicídio, ele não quer acabar com a própria vida. Ele quer findar alguma angústia, alguma dor. Doutora... sim, à vontade, à vontade. Pode falar. Eu ia lhe perguntar se a senhora tem alguma coisa a mais que eu acabei não lhe perguntando e a senhora estava guardadinha aí de importante para falar para o ouvinte da Rádio Jornal. Fique à vontade. Sim, era exatamente esse finalzinho, Marcelo. É importante que nós tenhamos responsabilidade até para abordar os assuntos. Não existe assunto tabu, não existe assunto equivocado para ser abordado quando se fala de saúde mental. O que nós temos que saber é ter um manejo adequado para cada sujeito. Então, se você sente ou você conhece alguém que sinta um desânimo muito forte ou tem uma ansiedade que provoque uma falta de reação diante das situações, algo que seja paralisante, alguém que está passando por alguma situação onde ela se sinta perdida, deslocada ou sozinha, é importante a gente chegar para conversar, ouvir e indicar um acompanhamento psicoterapêutico. Porque, voltando só para o tema da medicação, sim, todo medicamento ele pode ser importante se usado com responsabilidade e acompanhamento, mas ele trata o sintoma, ele não trata a causa. O que vai poder acompanhar, identificar e poder elucidar de forma mais assertiva é a psicoterapia, que vai para a raiz do problema. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, que o mês Setembro Amarelo, ele é um momento para ter essa conscientização, porém isso deve ser feito todos os dias. Temos que cuidar de si e dos nossos. Muito bom. A senhora mantém algum perfil na internet? É fácil de encontrar? Sim, fácil. Pelo Instagram, @Vanessa Psicoterapeuta, o Vanessa com W. Sim. Lá tem um link para o WhatsApp, então eu fico à disposição, Marcelo. Maravilha. Doutora Vanessa Cavalcante, muito obrigado por essa aula que a senhora deu para a gente aqui no Movimento Cultural. Em breve tornaremos a conversar sobre assuntos, porque assunto é o que não falta no campo da psicologia, né, doutora Vanessa? Verdade, Marcelo. Prazer enorme estar novamente contigo e com todos que estão aqui nos acompanhando. A alegria é toda nossa. Grande abraço. Um abraço. Até mais. A psicóloga Vanessa Cavalcante conversou com a gente sobre o Setembro Amarelo, as questões da depressão, do suicídio, que são temas bem relevantes que a gente faz questão de trazer aqui no Movimento Cultural e em toda a programação da Rádio Jornal.